Pessoal, antes de começarmos, já se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative as notificações para não perder nenhum resumo dos próximos capítulos. Sua participação faz toda a diferença e ajuda o canal a continuar trazendo todas as novidades da novela. Brigitte ficará completamente surpresa ao descobrir que César esconde uma identidade cercada de mistérios e um segredo assustador que tem ligação direta com Francesca. Tudo começará por causa de uma simples rosa branca, justamente a flor que César resolveu presentear à jovem. Sem imaginar, esse presente será a principal pista para revelar verdades que ficaram escondidas durante muito tempo. A coincidência chama ainda mais atenção porque Francesca também tinha um carinho especial por rosas brancas. A flor parecia carregar um significado muito maior do que qualquer pessoa imaginava, como se estivesse ligada aos acontecimentos mais sombrios envolvendo o médico. No fim da tarde, Brigitte segue até a banca de flores de Otoniel carregando uma rosa branca completamente seca nas mãos. Assim que vê a jovem chegando, Otoniel estranha aquela cena e pergunta por que ela está com aquela flor naquele estado. Enquanto os dois conversam, algo impressionante acontece. Do outro lado da rua surge Francesca, segurando outra rosa branca, mas totalmente diferente. A flor está bonita, viva e cheia de vida, em contraste com a que Brigitte leva nas mãos. Apaixonada por César, Brigitte mostra a rosa seca para Otoniel e comenta que foi um presente dado por seu marido, perguntando se ele gostou da flor. No instante em que Otoniel toca na rosa, um forte pressentimento toma conta dele. Assustado, ele arregala os olhos e pede que Brigitte se afaste imediatamente do homem que lhe deu aquele presente. Mesmo sem entender o motivo, ele afirma sentir que César esconde um segredo extremamente grave, algo tão sério que nem a própria esposa dele conhece. Ao ouvir aquilo, Brigitte fica completamente surpresa e pergunta como Otoniel sabe que César é casado. Otoniel responde que não sabe explicar. Diz apenas que sente como se alguma força estivesse guiando suas palavras, obrigando-o a transmitir aquele aviso antes que fosse tarde demais. Tomada pela emoção, Brigitte começa a chorar. Ela defende César com todas as forças, afirmando que ele é um homem bom, que a ama de verdade e que ninguém conseguirá separá-los. Segundo ela, nem Otoniel, nem a esposa do médico e nem qualquer outra pessoa acabará com o amor que sente por ele. Sem aceitar os alertas, Brigitte vai embora em lágrimas. No meio do caminho, a rosa cai de suas mãos. Quando Otoniel se abaixa para pegá-la, Francesca aparece mais uma vez. Ela recolhe a flor seca e entrega à jovem outra rosa branca, agora completamente viva. Brigitte fica sem reação. Sem entender o que aconteceu, pergunta como Francesca conseguiu fazer aquilo e se realmente havia feito a flor voltar à vida. Francesca sorri calmamente e explica que não realizou nenhum milagre, apenas trocou uma rosa pela outra. Mesmo assim, Brigitte insiste que quer a flor original de volta, pois foi justamente aquela que recebeu de César e por isso, possui um enorme valor sentimental. Francesca devolve a rosa seca e pergunta por que Brigitte está chorando tanto. A jovem então revela que Otoniel falou coisas muito estranhas sobre César e que aquelas palavras mexeram profundamente com ela. Francesca faz um novo alerta. Ela pergunta se Brigitte já pensou na possibilidade de Otoniel estar dizendo a verdade e questiona se César realmente pode esconder um passado obscuro que ela desconhece completamente. Sem hesitar, Brigitte responde que isso é impossível. Segundo ela, César jamais esconderia algo tão importante, porque ela acredita conhecer perfeitamente o homem por quem está apaixonada. Mesmo assim, Francesca insiste. Ela aconselha Brigitte a investigar o passado do médico antes de continuar confiando cegamente nele. Diz que talvez descubra algo capaz de mudar completamente sua opinião. Brigitte fica pensativa. Enquanto tenta organizar tudo o que ouviu, olha novamente para Francesca. Mas leva um enorme susto ao perceber que a misteriosa mulher desapareceu sem deixar qualquer sinal. Confusa, ela tenta procurá-la pelos arredores e chama por ela várias vezes, mas ninguém responde. Sozinha começa a refletir sobre tudo o que aconteceu e decide seguir o conselho recebido, investigar César. Pouco tempo depois, Brigitte encontra o médico e pede para conversar. César a recebe com simpatia, dizendo que sempre fica feliz quando a vê. Encantada, Brigitte aproveita o momento para convidá-lo para um jantar naquela mesma noite. Ela acredita que será uma ótima oportunidade para passarem mais tempo juntos. César, porém, recusa o convite. Ele explica que já possui um compromisso marcado exatamente às 8 horas da noite e que não poderá cancelar. Mesmo decepcionada, Brigitte finge compreender a situação. Diz que eles poderão marcar outro encontro em outra ocasião e se despede normalmente.
Assim que César se afasta, porém, a jovem coloca seu verdadeiro plano em prática. Em vez de ir embora, ela se esconde atrás de uma parede e continua observando cada movimento do médico. Determinada a descobrir a verdade, Brigitte decide que seguirá César naquela noite para descobrir qual é o misterioso compromisso que ele tanto fez questão de esconder. Ao notar a chave do carro nas mãos dele, ela consegue pegá-la sem que César perceba. A partir daquele momento, sua investigação começa de verdade, sem imaginar que está prestes a descobrir um dos maiores segredos da vida do médico. Quando a noite chega, César conversa normalmente com sua esposa antes de sair de casa. Ele diz que precisa ir para um compromisso importante e se despede com um beijo, afirmando que a ama muito. Sem desconfiar de nada, Bia pergunta para onde ele está indo, já que imaginava que os dois passariam a noite juntos. César inventa uma desculpa e diz que se trata apenas de um compromisso de trabalho relacionado a negócios. Em seguida, comenta que precisará usar a chave reserva do carro porque acredita ter perdido a principal. O que ele nem imagina é que Brigitte está um passo à frente. Depois de pegar discretamente a chave original, ela entra escondida no veículo antes mesmo de César aparecer. A jovem abre a porta traseira, se abaixa no assoalho e permanece completamente imóvel para não ser descoberta. Minutos depois, César entra no carro sem perceber que não está sozinho. Antes de ligar o motor, ele faz um comentário estranho, dizendo que está na hora de encerrar um assunto para iniciar outro que já está encaminhado. Logo em seguida dá partida e segue viagem. Durante todo o trajeto, Brigitte faz o possível para não produzir nenhum barulho. Enquanto dirige, César começa a falar sozinho e revela que durante todos aqueles anos, ninguém jamais desconfiou do que ele realmente fazia. Com um sorriso de satisfação, afirma que continua sendo um mestre em esconder seus atos e comenta que agora só falta entregar uma misteriosa encomenda. As palavras deixam Brigitte profundamente preocupada. Ela percebe que existe algo muito mais sério acontecendo e continua observando tudo em silêncio. Depois de algum tempo, César estaciona em frente a uma casa antiga e bastante isolada. Ele desce do carro e entra rapidamente no imóvel, deixando Brigitte intrigada. A jovem tenta entender o motivo daquela parada e passa a se perguntar que tipo de encomenda ele foi buscar naquele lugar. Alguns minutos depois, César reaparece carregando um grande volume completamente envolvido por um lençol branco. A cena assusta Brigitte, que mal consegue acreditar no que está vendo. Em sua cabeça surge imediatamente a possibilidade de haver uma pessoa dentro daquele embrulho. Sem demonstrar qualquer emoção, César coloca o pacote dentro do porta-malas, retorna ao volante e continua dirigindo, aumentando o volume da música para seguir viagem. Enquanto isso, Brigitte luta para controlar o medo. Com lágrimas nos olhos, ela tenta convencer a si mesma de que César continua sendo um homem bom. Mas a cada quilômetro percorrido essa certeza começa a desaparecer. Pouco depois, o médico para o carro próximo a uma mata afastada da cidade. Ele abre o porta-malas, pega novamente o pacote embrulhado no lençol branco e entra sozinho em meio à vegetação. Aproveitando a ausência dele, Brigitte sai cuidadosamente do carro para investigar. Ao abrir o porta-luvas, encontra um álbum de fotografias. Curiosa, liga a luz interna do veículo e começa a folhear as páginas. O que ela vê faz seu sangue gelar. Diversas fotografias mostram mulheres diferentes segurando exatamente a mesma rosa branca que César havia lhe entregado. Quanto mais observa as imagens, mais percebe que todas parecem fazer parte de um mesmo padrão. De repente, ela encontra uma fotografia de Francesca segurando aquela mesma flor. O choque é tão grande que Brigitte deixa escapar um grito ao reconhecer a misteriosa mulher que conversou com ela horas antes. Nesse instante, César escuta o barulho e grita do lado de fora, perguntando quem está ali. Desesperada, Brigitte apaga imediatamente a luz do carro, fecha o porta-luvas, esconde o álbum e volta rapidamente para o banco traseiro. César retorna correndo, olha ao redor tentando encontrar alguém, e sem perceber a presença da jovem, conclui que provavelmente se enganou. Logo depois entra no carro e segue viagem. Mesmo escondida, Brigitte leva consigo o álbum de fotografias. Ela reza para que César não perceba que aquele objeto desapareceu, pois sabe que acabou de encontrar a maior prova contra ele. Assim que consegue escapar, Brigitte vai diretamente até a casa de Otoniel. O idoso se irrita ao vê-la chegando, lembrando que não deseja manter qualquer contato com a família dela. Sem perder tempo, Brigitte explica que precisa conversar sobre César e também sobre a misteriosa mulher da rosa branca. Ao perceber a seriedade da situação, Otoniel muda de atitude, abre a porta e permite que ela entre.
Logo Adriana, Elisa e Mal também se aproximam para ouvir o que está acontecendo. Brigitte afirma que continua acreditando na inocência de Adriana e revela que encontrou algo muito importante dentro do carro de César. Ela abre o álbum e mostra todas as fotografias. Otoniel observa as imagens sem entender o significado de tantas mulheres segurando rosas brancas. Mal estranha toda a situação e decide pesquisar imediatamente a identidade completa de César. Enquanto a pesquisa acontece, Brigitte continua passando as páginas até chegar novamente à fotografia de Francesca. Otoniel fica completamente abalado ao perceber que ela também aparece naquele álbum. Brigitte pergunta se Francesca ainda está viva. Com muita tristeza, Otoniel responde que ela já faleceu. A revelação deixa Brigitte desesperada. Chorando, ela conta que conversou com Francesca naquele mesmo dia. Otoniel responde que também já viu a jovem diversas vezes e acredita que foi justamente ela quem tentou avisá-lo sobre César. Todos ficam impressionados com aquela revelação. Então Adriana faz uma observação importante. Todas as mulheres presentes nas fotografias já morreram e possuem características muito parecidas, inclusive a faixa de idade. Nesse momento, Mal conclui a pesquisa sobre César. Na tela do computador aparecem várias imagens do médico ao lado daquelas mesmas mulheres em diferentes ocasiões. Ao observar todas as coincidências, a família chega à conclusão de que César pode estar diretamente ligado ao destino trágico de cada uma delas. Elisa ainda levanta outra dúvida: por que todas aparecem segurando uma rosa branca? O que existe por trás desse símbolo? Brigitte, completamente abalada, lembra que também recebeu uma rosa de César e percebe que talvez tenha sido escolhida como a próxima vítima. Diante disso, todos concordam que precisam reunir provas suficientes para desmascarar o médico e impedir que outra tragédia aconteça. Enquanto examina novamente o álbum, Otoniel retira a fotografia de Francesca. Ao virar a imagem, encontra uma inscrição escrita no verso. Ao observar todas as coincidências, a família chega à conclusão de que César pode estar diretamente ligado ao destino trágico de cada uma delas. Elisa ainda levanta outra dúvida: por que todas aparecem segurando uma rosa branca? O que existe por trás desse símbolo? Brigitte, completamente abalada, lembra que também recebeu uma rosa de César e percebe que talvez tenha sido escolhida como a próxima vítima. Diante disso, todos concordam que precisam reunir provas suficientes para desmascarar o médico e impedir que outra tragédia aconteça. Enquanto examina novamente o álbum, Otoniel retira a fotografia de Francesca. Ao virar a imagem, encontra uma inscrição escrita no verso. Ao ler aquelas palavras, seu mundo desaba. O texto revela que Francesca Conte de Moraes é filha de Otoniel de Moraes e Maria Dulce. Sem acreditar no que acabou de descobrir, Otoniel fica pálido e começa a tremer. Adriana pergunta imediatamente se aquele nome realmente pertence ao avô. Logo depois, Elisa se recorda de Maria Dulce e comenta que seu pai já havia mencionado esse nome no passado, dizendo que ela foi um antigo amor de Otoniel. Mal então faz a pergunta que ninguém tinha coragem de fazer: será que Francesca era, na verdade, filha de Otoniel? Com os olhos cheios de lágrimas, Otoniel recorda rapidamente daquele antigo relacionamento. Ele explica que o namoro foi muito curto e que precisou mudar de cidade pouco tempo depois. Por isso jamais soube que Maria Dulce estava grávida. Tomado pela emoção, ele lamenta descobrir apenas agora que teve uma filha e que ela já não está mais viva. Adriana tenta confortar o avô, dizendo que talvez esse seja justamente o motivo de Francesca aparecer para ele durante todo esse tempo. Ainda muito confuso, Otoniel lembra que Francesca chegou até mesmo a lhe dar um beijo. Adriana acredita que aquilo nunca foi um gesto romântico, mas sim uma forma de transmitir uma mensagem importante que ele ainda não havia compreendido. Enquanto todos tentam entender o verdadeiro significado daquela descoberta, Brigitte fica cada vez mais decidida a acabar com os planos de César. Entretanto, o médico já escolheu um novo alvo. Sem que ninguém desconfie, César se encontra com Pilar e usa todo o seu charme para conquistá-la. A vilã fica encantada com a educação e a simpatia dele. Sorrindo de maneira misteriosa, César diz que ainda tem muito para mostrar e tira do bolso um presente especial. Diante dos olhos de Pilar, ele entrega mais uma rosa branca, repetindo exatamente o mesmo gesto que fez com todas as outras mulheres. Será que Pilar será a próxima vítima desse perigoso segredo? Ou Brigitte conseguirá impedir que César faça mais uma pessoa cair em sua armadilha? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Brigitte foi corajosa ao seguir César e investigar seus passos? Deixe sua resposta nos comentários, conte qual foi a cena que mais chamou sua atenção e não se esqueça de deixar o seu gostei.
se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todos os próximos capítulos da novela.